Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sol, fecha, sol, ela fecha, sol.
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem, né? Amém? Quem está bem aí, diga amém. Graças a Deus que você está bem. Vamos agradecer a Deus. Segura as crianças, por favor. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por esse momento. A palavra de Deus diz que em Ti, Senhor, me refugio e não seja eu jamais envergonhado. Repita comigo: em Ti, Senhor, eu me refugio e não seja eu jamais envergonhado. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Deus está contigo, Deus está conosco e coisas grandes vão acontecer neste lugar. Você crê assim? Diga: eu creio. Amém. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus para a gente fazer uma breve oração. Nosso Deus, o nosso Pai, te dou graça. Essa oportunidade tão boa que Tu nos traz aqui para louvar o Teu nome, Senhor. A dizer que Tu és grande, que Tu és Senhor das nossas vidas. E nós que estamos aqui na frente, nós queremos ministrar sobre a vida dos Teus filhos. Uma bênção vinda dos céus, Pai. Que as nossas mãos hoje erguidas aqui neste altar, sejam Tuas mãos para abençoar a vida do Teu povo que está aqui nesta noite, para prestar culto a Ti, para Te adorar, para Te louvar. Meu Deus, muito obrigado pela Tua ação e a Tua atuação na nossa vida. Hoje é um dia especial, Senhor. Nós vamos Te louvar, nós vamos Te adorar. E que essa adoração chegue até os céus, com um aroma suave, agradável. Nós precisamos de Ti. Nós somos fortes, sim. Nós temos o Espírito em nós. Nós somos mais do que vencedores. Nós acreditamos assim, nossa vida aqui, nossa família que está representada por cada um de nós hoje, está recebendo uma força diferenciada, uma força vinda do céu. Nossa semana, ó Pai, vai ser uma semana diferente, uma semana de muita qualidade, uma semana de muita dedicação a Ti, de muitas bênçãos sobre nossas vidas. Acreditamos assim, Senhor, queremos viver nesse nível, Senhor, de um adorador. Homens e mulheres que se reúnem no lugar para Te bendizer, para Te adorar, para dizer que Tu és grande, maravilhoso e fiel. Te dou graça nesse instante, neste momento. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu Te louvo hoje. E todos digam glória a Deus. Diga amém, queridos. Quem está feliz aí, levante as mãos. As duas, né? As duas, né? Mesmo se você estiver um pouquinho amuado, levante as suas duas mãos bem alto, né? Dá uma esticada aí, né? Agora dê uma salva de palma bem grande a Jesus. Não, mas essa é a fraca, essa é para elas, né? Vai embora. Se não for para Te adorar, para que eu nasci. Faça assim com as suas mãos, ó. Se não for para Te servir, porque estou aqui. Diga: sim, eu quero Te adorar. Quero ouvir a sua voz. Se não for, diga: se não for para Te adorar, para que eu nasci. Se não for para Te servir, aleluias, porque estou aqui. Assim com as suas mãos. Sim, eu quero Te adorar. Faça assim bem forte, queridos. Gasta esse almoço aí que ainda está pesando no seu estômago. Diga: Senhor, Senhor, estou aqui. Bata no seu peito. Eu estou aqui, Senhor. Fala para Ele: eu estou aqui, Senhor. Senhor, estou aqui. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Agora diga: Senhor, estou aqui. Eu, Senhor, estou aqui. Tem servo, tem ungido, tem lavado e remido do Senhor aí? Tem mesmo de verdade? É de verdade mesmo, né? Umas palmas bonitas, hein, gente? Vai! Bem bonita.
comigo. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos, ó, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, diga, te adorar, Senhor, estou aqui. Suas palmas, ó. Cadê os adoradores aí, gente? Adoradores, digam glória a Deus hoje bem forte. Cante comigo. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos, ó, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Oh, te adorar. Oh, diga comigo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey. Eu quero te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você dissesse para o seu irmão: eu preciso que você esboce uma alegria para mim. Agora, como esboçar uma alegria mascarada, né? Só com os olhos, né? Eu não vou te pedir literalmente para você tirar a máscara, mas vou pedir para você falar para o seu irmão assim: tire por gentileza a máscara. Não, literalmente não. Você continue com a máscara, né? Literalmente. Não, tirar a máscara, essa que está aí, né? Mas tire a máscara da tristeza, é isso, e esboce algo diferente para a vida desta pessoa que está ao seu lado. Amém? Você tem que ter uma alegria, entender que Jesus está aqui e a sua presença aqui neste lugar é muito importante. Vou cantar um louvor com vocês, mas eu quero que você saísse do chão, não é isso? Tem alguém que consegue sair do chão aí, pelo menos? Tem gente que faz assim, ó. Tira o calcanhar do chão, né? Meu Deus do céu, né? Tem que fazer uma aeróbica aqui com vocês, né? Para ver se a gente consegue assim, né? Esse louvor é bem antigo, eu só canto coisa velha, né? Mas é atual, sabe por quê? Porque o Valadão da Vida, lá no espaço imenso, lá nos Estados Unidos, ele cantou essa música em inglês, o povo foi, né? Loucura. Aí eu estou ouvindo, né, o cara, já refúgio, glória eterna, e o troço pavorou.
Por quê? Hein, gente? Eu acho que é o Espírito. E eu profetizo esse Espírito em você. Você queria assim, né? Mas diga para o seu irmão, é para sair do chão, né? Não sei se eles vão estar um pouco lerdo aqui, o pessoal do louvor, né? O toque, né? O toque, eu não sei, né? Mas se eles ficarem um pouco parados, eu paro, né? Vamos para outro campo, porque esse campo não dá certo, não. Não é isso? Mas eu gostaria que você saísse do chão. Que você tivesse uma motivação nova. Ah, pastor, mas eu sou coroa. Eu tenho 3 hérnias de disco. Também tenho 3 também. Né? E já não sou tão novo assim, não. Tenho 50, já vou para 51, né? Mas vou... Uau! Você pode fazer isso para o seu irmão assim, ó. Uau! Se não, misericórdia. Vamos ver esse lado de cá. E tem jovem aí atrás, hein? Meu Deus! Vamos ver esse meio aqui então. Pelo menos vocês aqui arrebentam a boca do balão, gente. Arrebenta a boca do balão, só fazer vergonha. Melhorou. Em cima, a plateia tá cheia lá em cima. Bate com a cabeça aí não, hein? Tem gente muito alta aí não, né? Ah, rapaz, muito grande, né? Ô Natan, meio doido. A hora de você colocar a luz para funcionar, tu tá aí em cima, é? Importância não, desce daí. Você já é casado, rapaz. Sua mulher já te conhece já há muito tempo, já viveu muito contigo, ainda está vivendo. Pelo amor de Deus, rapaz, toma vergonha. Amém, amados? Um aplauso bem forte a Jesus. Uhul! Amém, amados? Cadê o João para botar teclado nessas caixas que sem som não dá, hein? Bem forte, queridos. Cadê aquelas palmas bonitas para o Senhor? Não, mas dá para ser melhor, né? Cadê a música? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Com as suas palmas comigo assim, vai, glória, glória. Tá fraco, hein? Glória, glória, aleluia. Diga, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim, diga, o clarim que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem, sai do chão, comigo vai, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Cadê o povo daqui? Vamos lá, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Quero ouvir as suas palmas comigo lá em cima, vai, Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, as nações e os reis na terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Com alegria diga, glória, glória, diga glória, vai! Glória, glória, aleluia.
glória, diga. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Vencendo, vem Jesus. Dá uma catucada no seu irmão aí, pega na mão dele. Pega na mão do seu irmão. Libera aí, tá todo mundo higienizado, né? Graças a Deus por isso. Levante a mão dele bem alto, né? Tenta levantar ele com o seu braço aí, vê se você consegue esticar os músculos, não é verdade? Você precisa disso, de uma atuação melhor, porque hoje você está louvando ao Senhor. E todo ser que tem fôlego, louve. Todo mundo se mexendo. Pelo menos assim, igual um robozinho, né? Amém? Eu quero ouvir o maior e o melhor coral desta noite. Você não vai bater palma, você vai fazer esses movimentos. Você vai cantar glória mesmo a Deus. Vamos arrebentar com esse teto aqui, porque o nosso louvor tem que chegar lá. Amém? Nosso louvor tem que chegar lá, no trono da graça. Nós precisamos disso, adorar, louvar a Ele, bendizer o nome dEle. Nosso culto tem que ser alegre, extrovertido, colorido. Amém, amados? Bem colorido. Você é uma pessoa colorida. Você é uma pessoa cheia da graça. Amém, amados? Amém mesmo? Vamos lá, quero ouvir esse coral, vai lá. Glória. Vou reger esse coral, vai. Vocês, quero ouvir, vai lá. Glória, só vocês. Glória. Esse pessoal é bom, hein? Tá trabalhando, hein? Como vocês foram o primeiro, vamos dar oportunidade pro meio. Quero ver, vai lá, quero ver. Glória. Tá fraco. Bora agora. Foi fraquinho, foi fraquinho. Quero ver vocês, vai lá. Vamos lá, gente. Dê tudo de si, vai. Agora é vocês, hein? A parte de cima. Vamos lá, vocês, vai. Ganharam, hein? Vai, gente. Sai do chão! Todos nós, vai, ó! Glória, glória, aleluia! Oh, glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Olha só! Eu vim com a camisa hoje aqui por dentro que fala da minha força. Não planejei tirar minha camisa não, mas como eu tô cheio de calor, vou aproveitar a oportunidade, né? Tá escrito na minha camisa: quem se considera forte aí? Eu me considero. Você se considera forte? De verdade mesmo?
Pedraria ainda. Sou forte. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu sou forte. Eu já venci. Não, vamos lá, diga, eu sou forte. Eu sou mais do que vencedor. Amém? Amém mesmo? Então vamos terminar esse louvor com qualidade. Amém? Com qualidade. Mostra o que você veio fazer aqui. Amém ou não amém? Mostra mesmo. Primeiro é isso, na força, ó. Essas palmas, que ele tem que ser palmas mesmo, né? Tá, não, é na pausa da bateria lá. Vamos lá. Coisa linda, gente, coisa linda. É assim mesmo. É assim mesmo aí, ó. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Coisa boa, hein? Será que foi a camisa? Foi não, né? Amém. Vamos cantar com essas palmas lindas. Vamos lá. Bem forte comigo, vai comigo. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Diga, vencendo, vem Jesus. Bem alto agora, vai. Vencendo, vem Jesus. Mais forte. Amém, amados? Foi liberada uma palavra para você, prosperidade. Quem quer? Não. Foi liberada uma palavra para você, prosperidade. Quem quer? Ah, tá fraco ainda, né? Agora para todos, né? Foi liberada uma palavra de prosperidade para você. Quem quer? Quem quer? É. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída, bendita será. sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente Se encherão, a minha casa terá sempre a provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei, Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Comigo, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Ó, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Só as palmas, ó. Onde eu for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada e a minha saída, bendita será. sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente Se encherão, na minha casa terá sempre a provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei, Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Comigo, ó. Para a direita, para a esquerda, ó. Na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, ó. Por todo lado, sou
abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção, o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Comigo, por todo lado, sou abençoado, yeah. Cadê as suas palmas assim? Tudo que eu faço, Sou abençoado, yeah. Eu sou livre, eu sou livre. eu posso cantar. Eu posso cantar. Eu sou livre, Eu sou livre. eu posso dançar. Eu posso dançar. Eu sou livre, Eu sou livre. eu posso gritar. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso pular, 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 pular. Pula, igreja do Senhor. Pula. Aleluia. Com força, ó, pisa. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa aí. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa aí. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Pisa aí. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. Aleluias! Mais forte essas palmas para Jesus. Oh, aleluias! Aleluias! Louvado seja o teu nome. Tu estás aqui neste lugar, Jesus. Você pode adorar o nome dele, dizer que ele é santo, profetizar o amor dele na sua vida. Aleluias! Glória a Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Queridos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Oh, aleluias. Você pode adorar o nome dele. Você pode dizer que ele é santo, 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 santo. Oh, te adoramos, Jesus. Oh, adorado é o teu nome, Pai. Pedimos a tua graça, Pai, o teu Espírito Santo, Pai. Oh, diga: eu me prostro. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Levanta suas mãos ao céu só hoje. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Nós que estamos aqui na frente, nós queremos ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Aleluia. Levante bem forte as suas mãos. Nós queremos levantar as nossas mãos aqui também, nós que estamos aqui, e profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nós queremos levantar as nossas duas mãos aqui e profetizar sobre a sua vida a graça do Senhor. Oh, aleluia. Receba a bênção de Deus. 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 Receba a bênção de Deus na sua vida. Que venha sobre você uma unção de ousadia. Que venha sobre você o sobrenatural de Deus. Há uma unção que desce. Há uma unção que desce sobre a sua vida. Há um mover que desce sobre a sua vida. Aleluias.
cantará. Receba uma oração nesta noite. Receba uma oração nesta noite. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Nós cremos, Deus, que quem já esteve no teu altar não sabe viver em outro lugar. Nós cremos, Senhor, que quem já pisou no Santo dos Santos não tem outro lugar para estar senão em tua presença. Mesmo que eu passe pela sombra da morte, eu hei de lembrar de clamar o teu nome, porque não há outro nome senão o teu. É o teu nome, Senhor. É o teu nome, Senhor, que faz vidas ressuscitarem. É o teu nome que dá sopro, Senhor. É o teu nome que dá fôlego de vida. Levante suas mãos bem altas aos céus. Comece a glorificar o nome desse Deus. Ora, Tu és santo, Tu és santo. Vamos declarar, eu me rasgo. Vamos dizer isso para o Senhor nessa noite bem forte. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero que você levante suas mãos e vamos dizer para o Senhor que se rasga na presença dEle, que não há outra senão Ele. Vamos dizer isso bem forte. Eu me rasgo, vamos cantar. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Mergulhe, Eu bem mergulho fundo na presença de na Deus. mirra Aleluia. ardente. Mas peço, Senhor, Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo eu vou lembrar, Senhor. não temerei na tua fumaça de glória. Entrarei, Eu Senhor. entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Cante bem alto pro Senhor. Só quem já esteve lá. Quem já pisou Aleluia. no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Declare bem forte. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante bem forte, igreja. Eu quero ouvir só a igreja do Senhor. Quem já pisou? Quem já pisou? Oh, aleluias. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Não sabemos viver em outro lugar. Onde eu estiver, oh, aleluias, vou clamar a tua glória, Senhor. Oh, Deus. Vem, Paulinho. Paulinho, entra na igreja. Só a igreja ainda. Quem já pisou? Quem já pisou? Bem forte. Quem já pisou? Oh, cantará, vai subir. Santo, Senhor. Oh, traga cura nesse lugar, Deus. Derrama unção nesse lugar, Senhor. Que a tua glória desça. Desce mais, todo mundo. Quem já pisou? Quem já pisou? Oh, aleluia. Desce mais, Senhor. Em outro lugar. Não sabemos viver, Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, Tu és
Vem sobre a tua igreja. Levante suas Vem sobre o teu mãos. povo. Deus Santo, Vem sobre o Senhor. teu povo. Deus Santo, Senhor. Vamos cantar todos nós. Santo, Santo. Vamos cantar todos juntos, bem forte, Santo. Pois Ele é santo, santo e santo. Mais forte, declare santo. Oh, é a tua igreja que te louva, Senhor. É a tua igreja que declara que tu és santo. Faça o céu descer nesse lugar. Oh, aleluia. Declare que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Santo, santo, Tu és santo, Senhor. Aleluia. Oh, aplauda o nome desse Deus, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Aleluia. Santo, santo, santo. não sabe viver. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Diga quem já pisou. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, bem alto, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, diga. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode clamar pela glória de Deus. Você pode clamar pela glória de Deus. Você pode buscar esta glória na sua vida. Oh, você pode fazer isso por alguns minutos. Você pode chamar os céus para a terra hoje, através da glorificação, da exaltação. Oh, tu és santo, santo, santo. Oh, tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Aleluia. Cadê a exaltação da igreja? Onde as suas mãos bem altas aos céus, queridos. Chame pela glória dele. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe. E aonde estiver a clamar pela glória, a glória de Deus, ela vai vir. Ela vai vir. Ela está chegando na sua vida. A glória de Deus está descendo. Ela desce sobre a sua cabeça. Ela toma todo o seu corpo. É a glória, é a glória, é a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, oh, aleluia, aleluia.
Mandoroba subicantará. Esse clamor, esse sussurro mexe com os céus. Como Deus gosta de ouvir isso, queridos. Como Deus gosta de ouvir isso. Oh, como Deus gosta de ouvir isso. Aleluias. Há uma manifestação espiritual aqui nesta noite. Oh, queridos, quando há uma manifestação dessa cura, o carpinteiro de Nazaré está aqui. Oh, Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Receba Ele na tua vida, vai. Receba Ele na tua vida, no seu coração. Oh, oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Há uma unção na sua vida. Há uma unção na sua vida. Há uma unção descendo sobre esse lado de cá. Pegue a unção de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Declare a bênção do Senhor na sua vida. Você que está aí no meio, há uma unção sobre a sua vida. Você que está aí no canto, há uma unção sobre a sua vida. Você que está em cima da galeria, há uma unção sobre a sua vida. Você é forte, você é mais que vencedor. Oh, mandoroba subiandará baixar. Vem, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre esse altar. Vem Espírito Santo sobre essas vidas que estão aqui. Vem Espírito Santo sobre os ministros de louvor. Vem Espírito Santo sobre toda a sua igreja. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Vá nas escolinhas, Espírito Santo. Vá lá na frente da igreja. Acampa teus anjos. Que teus anjos sejam vistos neste lugar. Que haja um milagre. Oh, que haja um fogo sobre essa igreja. Que as pessoas que estão lá fora possam ver o sobrenatural de Deus nessa igreja. Há uma chama acesa, 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 há uma chama acesa na sua vida, há uma chama acesa, uma chama acesa na sua vida hoje. Incentivo, esse colega que está do lado, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém, amados. Oi. Que Deus nos abençoe ricamente. Que
Deus possa construir em nós algo bom para as nossas vidas hoje. Amém, amados? Eu tenho alguns anúncios, algumas pessoas que nos visitam. É a Joyce, cadê a Joyce? Alexandre, bota o púlpito aqui rapidinho para mim, só para me apoiar minhas coisas, o púlpito, por favor. Cadê a Joyce? Joyce em cima, embaixo? Está ali atrás, a Joyce. Temos a Marcela que nos visita, a Marcela está ali também. E temos a Priscila, cadê a Priscila? Em cima, embaixo, cadê a Priscila? Pris? Ah, está ali. Você pode ficar de pé um instante, essas pessoas que eu chamei o nome, rapidinho. Isso, gostaria que a igreja desse. Fica de pé, Priscila, por gentileza. Que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus. Isso. Você que está próximo, diga a esta pessoa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Sou o pastor Ney Teodoro, essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, neste lugar que você está. Eu tenho certeza que você vai sair deste lugar abençoado, que essa é uma casa de oração, e essa casa de oração, ela tem sido bênção para a vida de muitas pessoas, e principalmente para a minha. Posso ouvir um amém? Amém. Eu tenho que orar hoje pela oração, oração pelo casamento, 28 anos, o Fábio e da Andréia, de casado, e também pela Karine e o Rogério, né? Vocês podem vir aqui à frente. Fábio e Andréia também. Fábio e Andréia são 28 anos de casados, né? Aí tem aquela 28 anos de casado, aí tem um tempo que se conhece, né? Aí o troço aumenta, né? Aí a pessoa vai vendo assim e já vai deduzindo a idade, né? Vai deduzindo a idade. Aí faz 28, mais quanto de conhecimento aí, de namoro, de noivada, 2 anos, já deu 30. Aí quem conhece os filhos vai dizer quem é a mais velha. Começa a contar, não precisa nem perguntar, né? Mas fica quieto. Aqui é a juventude pura, né? Oi? Te pegaram distraído? E te amarraram, né? Graças a Deus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento, precisa de uma oração? Não? Estenda suas mãos aqui para frente. Nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria que nós oramos por esses 2 casais hoje aqui, que estão representando família, e estão mostrando para esse povo que está aqui que vale a pena viver em família, vale a pena se relacionar, vale a pena o casamento, vale a pena o encontro a 2. Então, Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, que hoje estão aqui representando a família, e te agradecendo por mais um ano de matrimônio. Nós sabemos que é difícil a vida a 2, mas eles estão aqui, mostrando a essa geração, mostrando a essa nova geração, que vale a pena o casamento. Então, eu abençoo a vida dos teus filhos, declaro a bênção do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por mais um tempo que tu está dando de matrimônio a cada um deles. Eu oro em nome de Jesus, todos digam um amém bem forte, e vamos aplaudir Jesus, né? E aí, menina de 15? Gostei. Gostou, né? Amém. Queridos, deixa eu também chamar a Ellen aqui na frente. Vem cá, Ellen, rapidinho. A Ellen vai passar por uma cirurgia e nós queremos orar por ela, pedir a Deus que abençoe a vida dela. Enquanto ela chega aqui, terça-feira tem culto da família, amém, gente? Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Terça-feira eu estou fechando uma sequência de mensagens que eu tenho pregado aqui na igreja. Preguei sobre Sansão, preguei sobre o quarto que ele abriu. Sansão abriu um quarto, e esse quarto da intimidade dele, ele pagou com os seus olhos vazados e rodando um moinho. Mas Deus, por último, ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. E hoje pela manhã eu falei sobre Eliseu, o quarto da intimidade de Eliseu, totalmente diferenciado do quarto da intimidade de Sansão. E terça-feira eu fecho essa sequência de mensagens. Espero que você venha, que você participe. Quarta temos Bom Dia Espírito Santo.
Quinta-feira também estou trazendo uma mensagem para os irmãos, de graça, de fé. Domingo à noite também estou pregando. Então, essa semana eu estou nesse barco aí. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muitíssimo. Tu crê assim? Diga, eu creio. Vem cá, meu amor. Vamos orar pela Ellen. Amém. Essa aqui também está casada também, né? Conheci essas meninas tudo pequenininha, né? E hoje a gente pode orar pelo casamento. Daqui a pouco está orando pelo filho que vai nascer. Aleluia. Deve até glória hoje, né? Estenda as mãos aqui, Pai, em nome de Jesus. Aqui a tua igreja e eu estamos estendendo as mãos para a vida da Ellen. Ela que vai passar por uma pequena cirurgia. Eu te peço que as tuas mãos estejam sobre ela, sobre os médicos que vão estar junto dela. Eu quero abençoar essa filha amada. Eu quero abençoar essa pessoa tão maravilhosa aqui na nossa igreja, para mim, para famílias aqui. Eu quero abençoar a vida da Ellen, Pai. Quero declarar sobre ela a tua bênção. Eu quero te pedir, ó Deus, que ela passe por isso e volte feliz, com uma alegria diferente na vida dela, para a família dela, e que tudo corra segundo a tua vontade. Toma a junta médica, todos que vão estar junto dela nessa cirurgia. Eu abençoo a vida da Ellen e te peço a tua bênção no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Vitória, amor. Deus abençoe. Aplaude Jesus já pelo sucesso. Isso é bom. Amém. Amigos, nós temos um culto essa semana, sexta-feira, que é um culto especial para a família. Nós vamos receber o pastor Meiser Macedo, é isso? Estou errado? Não, é que eu estou sem meu script aqui. E vai ser sexta-feira agora, é um culto especial para a família, também para os casais. Então, a sua presença, você que é casado, né? Você que ama a sua família, a sua presença nesse culto na sexta-feira vai ser algo especial, que eu tenho certeza que nós temos um pastor que vem de fora, que vai abençoar muito a minha vida e a sua vida. Então, se você ama a sua família, você tem que manter, você tem que dar manutenção. Então, tudo isso é uma manutenção. Quando você vem num culto desse, você está mantendo, você está dando uma manutenção à sua casa, à sua família. Amém, amados? Então, esteja aqui na sexta-feira para a glória de Deus. Amém? Nós vamos fazer o nosso ofertório agora. Os demais assuntos aí a gente passa na terça-feira para os irmãos, que é encontro de casais, e é jantar de casais. Só tem 4 vagas para o jantar de casais que vai acontecer agora, Dia dos Namorados. Só tem 2 agora, só tem 2 vagas só. Então você apresse, fale com o César, com a Patrícia, com o Anderson, com o Antônio, com a Cristina. Todo mundo está aí hoje, fique bem à vontade. Você que pegou já o seu
Quero agradecer os irmãos, né? Pelos irmãos que os irmãos têm feito pela igreja. Eu tenho administrado a igreja esses dias, né? Esse ano quem vai administrar a igreja sou eu. E como eu tenho hoje aberto os envelopes, né? Outrora eu não fazia isso aqui na igreja, os envelopes que os irmãos colocavam seus valores. E há muito tempo, em 20 anos, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui na igreja. E eu fiquei maravilhado esses dias, esses meses. Tem irmãos aqui que pegam nos envelopes, escrevem nos envelopes assim: pastor, continua, vai dar certo, Deus vai prosperar, Deus vai trazer prosperidade. Eu fico pegando esses envelopes, né? Os irmãos escrevem isso para mim, né? Pastor, Deus te abençoe. Sabe? Esses dias eu estava na minha mesa chorando, sabe? Porque o incentivo é tudo, sabe? Não é o valor que está no envelope, é um incentivo. Você gastar um tempo de escrever para mim, dizer: pastor, estamos juntos. A pessoa escreveu assim no envelope: estamos juntos para o que der e vier. Sabe o que é isso, gente? É um incentivo muito grande para um administrador, para um pastor. Então, tenho visto isso, não sei se já acontecia aqui há muito tempo, né? E não chegava ao meu conhecimento, mas eu tenho visto isso, eu tenho ficado muito feliz de ver o incentivo dos irmãos, quando os irmãos escrevem no envelope para mim, quando os irmãos falam da obra. Queridos, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado mesmo pela sua fidelidade, pelo seu amor a essa casa, sabe? Eu fico muito feliz por sermos uma família, amém? Queria que um aplauso a Jesus pela sua vida. Amém? Quero que você aplaude a Jesus pela sua vida. Muito importante, né? Pela sua vida. Graças a Deus, muito obrigado. Continuem assim. Tem sido muita bênção para mim. Para mim tem sido muita bênção mesmo. Amém, amados? Nós vamos começar a nossa peça agora, o Carpinteiro. Vou pedir para tirar aqui, que tenhamos um bom espetáculo, uma peça bonita, para que a gente venha aprender um pouco mais. Amém, amados? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Fica aí com o Cialogos. Graça e paz, amada igreja. Só um momento para a gente terminar uns ajustes aqui, ok? Som. Som. Alô, som. Teste, oi, som. Som, 1, 2, testando. Amém. Meu nome é Lohane, eu faço parte da Cialogos, e antes da gente começar essa encenação, eu preciso passar algumas informações para vocês. Crianças, podem sim assistir à peça, a gente pede apenas para que fiquem ao lado dos pais. Por quê? Algumas crianças podem acabar sendo um pouco mais sensíveis do que outras e acabar se assustando com a maquiagem ou com alguma cena. E é bom que o pai ou a mãe estejam presentes nesse momento. Foto. Pode tirar à vontade. Você pode compartilhar, pode marcar Cialogos, pode fazer vídeos curtos. A gente pede apenas para você não utilizar o flash, porque você pode acabar atrapalhando a pessoa que está do seu lado ou os missionários que estão aqui na frente. A peça tem 40 minutos de duração. Se você já foi ao banheiro, já bebeu água, bênção. Se você não foi ainda, eu peço para você segurar um pouquinho, porque eu tenho certeza de que essa peça vai ministrar sobre o seu coração e você pode acabar perdendo algum momento dessa ministração enquanto vai lá fora. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos por tanta união nesta noite, nesse lugar. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor já falou através dos louvores e que o Senhor possa continuar falando através da Tua palavra ensinada. Que o Teu Santo Espírito se faça presente nesse lugar e que possamos estar de mentes e corações abertos para receber a Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Fiquem agora com a peça O Carpinteiro.
geração em geração o ofício foi passado, prontos para cumprir a missão, aquilo que nos foi dado, transformar a madeira em arte, se cada um fizer sua parte. Carpintaria Bianchi entrará pra história. De avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto. Será um sucesso, será um sucesso. De avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto. Carpintaria Bianchi será um sucesso. De avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto. Será um sucesso, será um sucesso. De avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto. Carpintaria Bianchi será um sucesso. A carpintaria é uma das profissões mais antigas e, por consequência, ela passou por grandes transformações ao longo do tempo. A carpintaria é conhecida como atividade de trabalho e arte, que se dedica de maneira exclusiva em trabalhar a madeira para fabricar diversos elementos, objetos e móveis. O ato de transformar um simples pedaço de madeira em outras peças requer muito talento e conhecimento. Uma profissão que exige sensibilidade em todas as etapas de produção. A carpintaria é tão antiga, mas tão antiga, que só para vocês terem uma ideia, Jesus foi um carpinteiro. E eu me alegro muito em ter uma profissão com tamanha relevância na sociedade. E a nossa família sabe muito bem o quão importante é essa profissão. Afinal de contas, essa carpintaria, a qual trabalhamos, vem de outras gerações, da família Bianchi. E não é à toa que o nome da nossa carpintaria é Carpintaria Bianchi. A Carpintaria Bianchi, ela existe desde a época do meu bisavô e foi passada de geração em geração. E agora você, meu filho Ângelo, você terá a honra de trabalhar numa das maiores carpintarias de nossa cidade. Se não a melhor, é claro. Claro, eu estou muito orgulhoso em dar continuidade a essa majestosa carpintaria. Que bom, meu filho, que bom que você está orgulhoso em trabalhar aqui comigo e com a sua mãe. E assim nós daremos continuidade na tradição dessa carpintaria ser totalmente familiar. Você não acha, Helena, o nosso filho dando continuidade a uma tradição que não pode morrer? Claro, Alfredo! Eu fico muito feliz em ver o nosso menino já trabalhando aqui conosco. Ainda ontem ele era uma criança e agora tá aí, só dando orgulho para a nossa família. Aliás, eu sempre tive muito orgulho dele, sempre muito responsável, muito inteligente e agora um legítimo trabalhador. Ângelo, que orgulho eu tenho de você. Ai, obrigado, mamãe. A senhora não sabe quanto eu estou orgulhoso em dar continuidade a esse trabalho inenarrável que é a carpintaria. Sempre foi meu sonho estudar e me tornar um legítimo carpinteiro. Quanto orgulho você me dá, Ângelo, falando assim. Ângelo, eu prometo te ensinar tudo sobre carpintaria. E, modéstia à parte, eu conheço técnicas milenares. Eu sei transformar a madeira mais bruta em uma obra de arte. Ângelo, você será um grande carpinteiro. Será o orgulho do papai. Não somente do papai, mas também do seu falecido avô, Onésimo Bianchi. Esse sim foi um grande carpinteiro. Eu não sou a unha,
do dedão do pé dele. Ora, meu bem, não fale assim. Você é o melhor carpinteiro da nossa cidade. Você não sabe o quanto me orgulho do homem que é. Eu que me orgulho de você, Helena. Deus foi muito bom comigo em me dar uma esposa assim, que é meu braço direito, aqui na carpintaria e na vida. E um filho, que só me dá orgulho. Eu sou muito abençoado por Deus. Sim, somos muito abençoados. Mas chega de churumelas, porque precisamos trabalhar. Bora trabalhar, meu povo, porque já está quase na hora de abrir a nossa carpintaria. Meu bem, Sim. você terminou as encomendas do Zé Leleco? Zé Leleco? Gente, aquele que tá lelé da cuca. Ah, sim. Seu José de Alencar, o dono da barbearia A Raspadinha. Mas, pai, Oi. o que ele encomendou? Ah, ele encomendou uma navalha de madeira. Uma navalha de madeira? E o senhor vai ter isso? Claro que não, né, Ângelo? Onde já se viu uma navalha de madeira? É por isso que o nome dele é Zé Leleco, porque ele tá, ó, lelé da cuca! Pelo visto, vai ser divertidíssimo trabalhar aqui. Só dá maluco. Eu não sei o que é pior. Se é meu pai, que promete fazer o que não existe, ou os clientes do meu pai, que estão, ó, lelé da cuca. Ora, meu filho, não fale assim. A maioria dos clientes do seu pai já são pessoas idosas. São pessoas que fazem trabalho conosco desde a época do seu avô. Onésimo Bianchi. Esse sim foi um grande carpinteiro. Mãe, venha até aqui, por favor. Fala, meu filho. A senhora é feliz trabalhando aqui? Quem? Eu? Não, eu. Tem outra pessoa, além de mim e da senhora aqui, mamãe? Ângelo Bianchi, você me respeite. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu sou feliz, pois tenho a honra de trabalhar com seu pai e agora com você. Eu acho que sou feliz, sim. A senhora não me convenceu. Trabalhar em família nem sempre é sinônimo de felicidade. Olhe pro papai, ele fica ali em volta daquelas madeiras. Ele seguiu o ofício de nossa família. Será que ele também é feliz? Claro que é, Ângelo. Seu pai dá a vida pela carpintaria Bianchi. A vida dele está toda aqui, ó, nesta carpintaria. Não sei, mãe. Não sei se essa carpintaria preenche esse vazio todo. E eu... Ô, vocês dois, vão ficar de cochicho? Bora trabalhar, meu povo, bora trabalhar. Já está quase na hora de abrir a nossa carpintaria. Vamos! Eu preciso só colocar uma coisinha. Depois, meu filho, depois. Ângelo, tá vendo aqui esse carrinho de madeira? Então, foi meu primeiro trabalho como carpinteiro. Eu fiz sozinho. Sozinho não. Eu fiz junto com seu falecido avô, Onésimo Bianchi. Antigamente era tudo muito diferente. Veja só, eu era feliz com um carrinho de madeira. Interessante, papai. Mas e as encomendas? O que falta terminar aqui? Falta terminar esse banquinho aqui, ó, da Dona Vila. Dona Vila? É, Ângelo, porque ela mora lá em Vila Rosali. Zé Leleco, Dona Vila, é cada cliente que meu pai atende aqui, ó, nessa carpintaria. Meu bem, Sim. você terminou as encomendas do seu Bel? Que bel, Helena. Seu Belfor Roxo, menino! Aquele que pediu pra você consertar a cadeira dele. Seu Belfor Roxo, como eu ia me esquecer daquele homem. Na verdade, eu não terminei, porque ainda não me chegaram algumas peças de madeira ainda, Helena. Mas as encomendas dele estão lá no estoque. Só um minuto que eu vou pegar pra você. Não precisa não. Precisa não? Não. Ele ficou de vir buscar às 4 horas da tarde. Ah, então dá Ó, tempo. Mas não esqueça de entregar, porque aquele ali, ó, adora uma confusão. E eu não sei, Helena, e eu não sei. Outro dia apareceram aqui seu Belfor Roxo, seu Nova Iguaçu e seu João de Meriti. Ó, foi a baixada toda aqui. Baixada? É, Helena, baixou a Baixada Fluminense toda aqui na minha carpintaria. Eu lembro, filho, eu lembro. Caiu pro lado, pro outro e ninguém levou foi a nada. Nem me lembra, Helena, nem me lembre.
mas também onde eu estava com a minha cabeça, colocar aqui dentro seu Belfor Roxo, seu Nova Iguaçu e seu João de Meriti, você me diz, Helena, é ou não é para tomar um baita de um prejuízo? E aí? Então, é só isso que acontece aqui nessa carpintaria. Ajuntamento de pessoas que cai para um lado, que cai para o outro e ninguém paga nada. Não, meu filho. Aqui também frequenta pessoas de classe média para alta, como a Dona Ipanema, seu Copacabana, um dos casais mais ricos da nossa cidade. E quando eles vêm aqui, eles deixam uma nota no caixa do seu pai. Helena, bem lembrado, bem lembrado. Dona Ipanema e seu Copacabana. Ó, tem um tempão que esse casal não aparece aqui. Eu vou dar uma ligadinha pra eles. Vai que eles estão precisando de algum serviço nosso. Sei lá, que eu arranque a perna da cadeira deles. Ué, mas só tem esse casal que paga bem aqui. Não, a gente apenas citou alguns nomes de pessoas da alta que frequentam a nossa carpintaria. Mas te digo uma coisa, o trabalho da carpintaria Bianchi é de excelência. E você, Ângelo, terá que comer muito arroz com feijão para manter o nosso padrão. Arroz com feijão? Sim. É sério que eu tô ouvindo isso? Mãe, presta atenção. Não é que eu não goste de trabalhar aqui, mas gostar também. Eu não gosto não. Eu só acho que nós deveríamos repensar em algumas coisinhas. Tem necessidade de eu ficar o dia inteiro trabalhando aqui nessa carpintaria? Sim, meu filho. Aqui tem muito trabalho. E por isso carecemos da sua mão de obra, Eu né? sei que aqui tem muito trabalho, mamãe. Eu também sei que eu preciso ajudar o meu pai. Mas olha, eu tenho outros sonhos, outros objetivos de vida. Eu tenho um caminho inteiro pela frente para ser trilhado. Será que eu não posso fazer isso em uma parte do meu dia e na outra eu fazer o que realmente quero? Mas, meu filho, seu pai quer que você viva integralmente nesta carpintaria. Ele já traçou todo o seu destino. Irá treiná-lo para ser um grande carpinteiro. Assim como aconteceu com o seu avô, com o seu bisavô, com o seu pai e agora com você. Você será treinado para dar seguimento à tradição da nossa família. Até porque, quando não estivermos mais aqui, será você que dará seguimento a tudo que construímos até hoje. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu seria obrigado a seguir uma tradição que é do meu pai? Aliás, nem do meu pai, do avô do meu pai, que eu nem conheci. Então, eu seria obrigado a seguir os passos de um defunto. Sangue de Jesus tem poder, Ângelo! Não fale assim do seu bisavô, Tertuliano Bianchi! Calma, mãe, não foi isso que eu quis dizer. Mãe, assim a senhora vai infartar. O que foi, menino? Calma, eu não estou aqui para menosprezar a vida dos meus antepassados. Não é isso. Mas como eu lhe falei, mãe, eu tenho outros sonhos, outros objetivos de vida. Eu tenho um caminho inteiro pela frente para ser trilhado. Eu não quero ficar aqui em volta dessas madeiras, tendo que ficar construindo várias e várias coisas, mãe. Não foi isso que eu planejei e nem foi isso que eu idealizei para a minha vida. Eu não quero ficar aqui seguir uma tradição que é do meu pai, simplesmente para seguir a carreira dele. E mãe, eu nunca lhe contei isso, mas eu acho que esse é o momento exato para eu lhe contar. Eu tenho um grande sonho para a minha vida. E que sonho é esse, Ângelo? O meu sonho- Ângelo, vai pra mim, por favor, lá no estoque e pega uma madeira maciça para eu terminar as encomendas do seu João de Meriti. Aonde, pai? Você tá surdo? Não, é que eu tava... Eu disse pra você ir lá no estoque. Ângelo, lá no estoque. Calma. Acorda, Ângelo! O quê? Meu Deus! Eu disse pra você ir lá no estoque e pegar a miséria da madeira pra eu terminar as encomendas do seu João de Meriti. Mas por que o senhor tá falando assim comigo?
Eu não sou seu empregado, tá bom? Eu sou seu filho. Não é questão de você ser meu filho ou não, Ângelo. A questão é que você precisa ficar mais esperto nessa carpintaria. Ângelo, nós temos muitos clientes ricos e muitas entregas para fazer. Deu para entender, Ângelo? E é assim que o senhor trata seu filho. Chamando de lerdo, de burro, de incompetente, que não sabe fazer nada, pai. Não, senhor. Não coloque palavras na minha boca. Não foi isso que eu quis dizer. Eu disse apenas que você precisa ficar mais esperto nessa carpintaria, porque nós temos muitos clientes e muitas entregas para fazer. Deu para entender, Ângelo? Me tratando dessa forma? Como escravo. Escravo? Sim, escravo. Aonde o Senhor manda e eu obedeço. É isso, pai. Eu sou Ângelo, escravo agora. Calma! Não vamos brigar por coisas pequenas. Ângelo, seu pai apenas lhe pediu para você ser mais esperto aqui na carpintaria. Os clientes não têm paciência e as encomendas precisam ser entregues na hora. É por isso que ele está te cobrando tanta esperteza aqui, meu filho. E vocês já perguntaram o que eu quero para a minha vida? E você tem escolha, Ângelo. É com essa carpintaria aqui que eu pago o sustento da nossa casa. Foi com essa carpintaria aqui, Ângelo, que eu paguei a sua escola. É com essa carpintaria aqui, Ângelo, que eu pago o pão de cada dia em nossa mesa. Ah, Ângelo, e o mínimo que você poderia fazer é trabalhar arduamente aqui, ó, com seu pai. Então, eu sou obrigado a passar o resto da minha vida aqui, simplesmente porque meu pai e meu avô possuem essa tradição. Não é só questão de tradição, Ângelo. É questão de ter uma profissão. Eu não sei se já te informaram, mas todo mundo precisa ter uma profissão. E você tem a sorte de ter um pai aqui, ó, que te encaminha nessa profissão. Ângelo, olha essa carpintaria toda ao seu redor. Tudo conquistado com muito suor e trabalho. Eu não estou aqui desmerecendo o seu trabalho, papai. Eu sei que ele é de suma importância para a sociedade. Só que em nenhum momento o Senhor perguntou se era isso que eu queria para a minha vida. E sinceramente, eu não sei se eu quero ter um pai como chefe. Isso não faria bem para nossa relação de pai e filho. Ah, não faria bem para nossa relação de pai e filho. Ah, Helena, só essa que me faltava? Ele é muito novo para entender certas coisas. Ele não conhece nada da vida. E por isso precisamos ter paciência com ele. Ele é um mimado, Helena, isso sim. E foi você quem mimou ele. Eu não sou mimado. Eu só quero ter o direito de escolher o que eu quero para minha vida, para o meu futuro. Será que eu tenho esse direito? Mas, meu filho, a carpintaria está há anos em nossa família. Você é o nosso único filho e temos a esperança de que você dará seguimento a essa tradição. A carpintaria, Bianca, ela precisa passar para a sua geração. É simples. Não é possível que eu seria obrigado a me trancafiar aqui nessa carpintaria para manter uma tradição de pessoas que já morreram. Não que eu não respeite meus avós. Eu os amo muito. Mas eu não quero seguir a carreira deles para satisfazer o ego do meu pai. Ah, então quer dizer que você trabalhar aqui comigo é satisfazer o meu ego? É isso que você quis dizer, senhor Ângelo? Sim, papai. Olha para o senhor. Olha para a senhora. Trabalha dia e noite aqui nessa carpintaria. Ele nunca tem tempo, mamãe. Ele nunca tem tempo para nós direito. Ele nunca tem tempo para conversar outros assuntos, a não ser essa bendita carpintaria. Aliás, já faz mais de 20 anos que o senhor nem sabe o que é tirar férias. Eu acho que ele tinha nascido quando isso aconteceu. É claro que fazem mais de 20 anos que eu não sei o que é tirar férias, porque eu tinha que sustentar um filho ingrato como você. Ingrato! Pagar a sua escola, comprar os seus livros, comprar os seus caderninhos. Trabalhei sim, Ângelo, de sol a sol nessa carpintaria. Confesso que teve dias que eu tive um cansaço emocional muito grande, mas eu permaneci firme na missão de sustentar a minha família. E é assim que o senhor quer que eu fique, com cansaço emocional, doente de tanto trabalhar. É assim, pai? É assim que o senhor quer que eu fique? Sem tempo para a esposa,
pro filho, achando que comida na mesa e escola paga são o suficiente. Não, papai! Eu sempre tentei me relacionar com o senhor, mas claro, sempre muito ocupado, não é mesmo? Sempre ocupado com seus queridíssimos clientes. Aliás, são eles, né? São eles que colocam comida na nossa mesa. Mas agora eu te pergunto, pai, em que momento o Senhor exerceu a sua paternidade comigo? Eu deveria enfiar a mão na sua cara, me exigindo paternidade. Ângelo, eu sou o seu pai. Eu nunca deixei te faltar nada. Ângelo, olha aqui nos meus olhos. Por acaso alguma vez te faltou comida e educação? Anda, Ângelo, me responda. Isso não basta, pai. Dentro de mim ficou um vazio que ninguém pode preencher, a não ser o Senhor. Eu preenchi foi o vazio do seu estômago. Nunca faltou comida em nossa mesa. Ângelo, apesar de seu pai não ter sido presente por conta da carpintaria, ele nunca nos deixou faltar nada. Pare de jogar na cara do seu pai tanta tristeza e amargura. Ele é um bom marido pra você, mamãe? Sim, Ângelo, nunca nos faltou nada. Faltou sim! Faltou a presença dele aqui conosco. Quantas noites a senhora dormiu sozinha? Porque ele precisou passar a noite aqui, ó, nessa carpintaria. Quantas noites a senhora dormiu sozinha? Porque mamãe, ele precisou atender os clientes ricos dele. Agora eu te lanço uma pergunta, mãe. A senhora quer que minha futura esposa durma sozinha? Assim como a senhora! Cala a boca, menino insolente, prepotente e mimado! Eu deveria te dar uma surra que eu nunca te dei! É isso, papai! O senhor vai me bater agora! O senhor me jogou no chão! Por quê? Será que o senhor não está percebendo que está destruindo nosso relacionamento? Porque nunca houve diálogo entre nós, não é mesmo? Pra que diálogo, Ângelo? Conversas não chegam a lugar nenhum. Nunca chegaram. Não, papai. As conversas sempre chegam a algum lugar. Os diálogos são caminhos para a maturidade de um relacionamento. Mas o senhor nem sabe o que é isso. Porque só fica em volta aqui dessa carpintaria. Agora me responda uma coisa, pai. O senhor é feliz? E vocês vêm agora com esses assuntos. Não. Eles vão destruir a nossa família. Me responda! O senhor é feliz? Eu vou enfiar a mão na sua cara, Ângelo! Eu vou enfiar a mão na sua cara, seu infeliz! Para! Você nunca foi encostar a mão em Ângelo. Como ele mesmo disse, o diálogo leva a maturidade de um relacionamento. Mas a briga só destrói. Parem de brigar! Parem de brigar! Mãe, eu nunca te vi nervosa assim. Fala alguma coisa, mãe. Anos sem diálogo. Eu não conheço meu filho. Ninguém me ouve. Eu me calo para manter a paz. Não existe felicidade fora das tradições. Será que a mesma história vai se repetir comigo? A história se repete quando não colocamos um ponto final. Um ponto final. É verdade que eu nunca fiz o que queria fazer. Tive medo de voar meu voo e tudo dar errado. Frustração por tentar construir um tal de legado. Mas toda a verdade veio à tona, minha verdade veio à tona. Livre sou pela verdade que eu 1000 vezes contaria. Mas a verdade veio à tona, minha verdade veio à tona. Livre sou pela verdade que eu 1000 vezes contaria. Existe vida além dessa carpintaria. E foi assim que a verdade veio à tona, minha verdade veio à tona. Livre sou pela verdade que eu 1000 vezes contaria. Mas a verdade veio à tona, minha verdade veio à tona. Livre sou pela verdade que eu 1000 vezes contaria. Existe vida
além dessa carpintaria. Pai, está nos seus olhos que o Senhor não é feliz. O Senhor é denominado como carpinteiro dessa cidade, mas não é feliz. Anda, Pai, me fala, por que o Senhor insiste com essa carpintaria? Você ainda é muito jovem, Ângelo, para entender certas coisas. Alfredo, Ângelo tem razão. Você não é feliz. Você se esconde atrás de um ritual, atrás de uma tradição, onde vive dia após dia nessa carpintaria, fingindo ser feliz. Pai, eu não sou mais uma criança. Será que o Senhor não percebeu? Eu não sou mais aquela criança que ficava aqui nessa carpintaria, que não sabia andar de bicicleta. O Senhor não percebeu, Pai, mas eu cresci. É verdade, Ângelo. Você cresceu e eu nem percebi. Ângelo, você disse tudo. Eu sou considerado o carpinteiro de nossa cidade, mas o meu coração ainda continua como de uma madeira bruta, que não foi lapidado. Todos em nossa cidade me conhecem. Eu sou o carpinteiro Bianchi. Mas mal sabem eles que o meu sonho nunca foi ser um carpinteiro. E qual era seu sonho, papai? Alfredo, qual era o seu sonho? O meu sonho? O meu sonho? Ai, o meu sonho era ser um pastor. Pastor? Mas o Senhor nunca foi de ir à igreja. É verdade, Ângelo. Eu nunca te ensinei a ir à igreja, porque eu me frustrei no passado. Quando eu ainda era bem jovem, Deus me deu um chamado pastoral. Só que o seu avô, Onésimo Bianchi, disse que isso não me traria dinheiro algum e me obrigou a trabalhar aqui nessa carpintaria com ele. Você sabe de que o seu avô, Onésimo Bianchi, morreu, Ângelo? Não. O Senhor nunca nos contou sobre a morte do meu avô. Pois é. Ele morreu de cansaço emocional. Trabalhava dia e noite nessa carpintaria. Não tinha tempo para mim. Não tinha tempo para minha mãe. A única coisa que ele me ensinou foi a serrar madeira. Exatamente o que eu faço até hoje. Mas, pai, por que o Senhor não seguiu aquilo que Deus colocou em seu coração? Medo, Ângelo. Medo? Medo. Medo de não ter dinheiro. Medo de não poder dar um futuro esplêndido para minha futura família. Medo de fracassar. Eu tive tanto medo, mas tanto medo, que eu resolvi cair de cabeça nessa carpintaria. E eu matei de vez o desejo que Deus colocou em meu coração. Mas, Alfredo, se você tivesse seguido seu coração e se tornado um pastor, eu teria me casado com você da mesma forma. Eu teria engravidado da mesma forma. E pode ter certeza que nada nos faltaria, assim como nada nos faltou. Mas a grande questão aqui, Alfredo, é que você deixou o trabalho tomar conta da sua vida. Você nos deu tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, menos a sua presença na nossa mesa de jantar. Pai, quantas noites eu senti a sua falta. Na hora em que fui dormir, o Senhor nunca orou comigo. O Senhor nunca leu a Bíblia comigo. Sabe, pai, teve um dia que era dia dos pais, e eu estava no coral da igreja, cantando uma música em homenagem ao Senhor. Era um momento tão lindo. Todas as crianças ali reunidas, cantando aquela linda canção. Eu me lembro como se fosse ontem, pai. E eu me lembro exatamente de como era a canção. Nesse dia, pai, pra todo mundo ver, eu vou cantar o quanto eu amo você. És a minha inspiração, o meu
meu super-herói. Só de pensar em te perder, meu peito dói. Eu te amo, papai, eu digo isso a todo tempo. És tudo pra mim, és meu maior exemplo. Eu te amo, papai, eu digo isso a todo tempo. És tudo pra mim, és meu maior exemplo. Mas o Senhor não estava lá. Estava apenas eu, no meio do coral da igreja, cantando para o vento. Por que o Senhor não foi me assistir, Pai? Era uma linda homenagem. Eu estava muito ocupado, Ângelo. Era um domingo de manhã e eu ainda tinha muitas entregas para fazer aqui nessa carpintaria. Foi por isso, Ângelo, por isso que eu não fui te ver cantar no coral da igreja e assistir aquela linda homenagem que você fez para mim. Ah, Pai, o Senhor nunca parou para ouvir um sonho que eu tenho para a minha vida. Será que hoje o Senhor poderia ouvir esse sonho? E qual é o seu sonho, Ângelo? O meu sonho é ser um escritor, Pai. Eu sonho em escrever um livro cristão, que ajude as pessoas a vencerem o medo e viver aquilo que Deus colocou no coração de cada uma delas. Pai, o meu avô morreu de cansaço emocional, mas eu não quero que o mesmo aconteça com o Senhor. Ainda dá tempo, Pai. Ainda dá tempo de ser feliz e viver aquilo que Deus colocou em seu coração. Não tenha medo do futuro, Pai, pois o futuro pertence a Deus. Olha, eu vejo os passarinhos que estão no céu. Eles não colhem, eles não plantam e nem semeiam, mas no entanto, o Pai de cada um deles que está no céu, Ele dá de comer aos pássaros. Será que o Senhor, papai, será que o Senhor não vale mais do que esses passarinhos? Mateus 6:26. Por incrível que pareça, eu ainda me lembro. Helena, parabéns. Parabéns porque você sozinha educou o Ângelo no caminho correto. Ângelo, seja o melhor escritor que você puder ser. Eu, seu pai, estarei sempre aqui ao seu lado te apoiando. Hoje eu entendo que o meu maior ministério são vocês dois, a minha família. São vocês quem eu pastoreio. Eu não quero que a história dos meus antepassados se repitam com a minha família. Por isso hoje, Ângelo, hoje eu tomo coragem para te dizer: não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Sim, Alfredo. O medo nos esconde daquilo que realmente somos. Fomos feitos para alcançar grandes voos. Grandes voos. Pai, nós esquecemos de abrir a carpintaria. Isso é mesmo. Quer saber? Hoje eu não vou abrir essa carpintaria. Pode parar a produção. Hoje eu vou tirar um dia de folga com a minha família. Helena, me perdoe. Me perdoe porque eu não fui um marido presente na sua vida. Mas hoje eu quero recomeçar e reconstruir o nosso casamento. Ângelo, eu preciso exercer a paternidade sobre você. Nós dois precisamos dialogar mais. E que tal se nós aproveitássemos esse almoço em família e você, Ângelo, contar para sua mãe e para mim como será esse seu livro? Afinal de contas, nós dois precisamos saber em primeira mão. Sim, Alfredo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Chega de se matar, de trabalhar nesta carpintaria, pois um dia morreremos e ficará tudo aqui. Vamos eliminar de vez o medo, a angústia, tudo aquilo que nos impedia de ter um bom
relacionamento. E que não só eu, mas nós dois juntos venhamos ser um exemplo para a vida do Ângelo. Que a nossa casa ela venha estar firmada na rocha, para que independente do que aconteça, o Senhor venha ser o centro de todas as coisas. E a você que está nos assistindo, peça para Deus tirar todo o medo do seu coração, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que Deus tem colocado no seu coração todos os dias? Talvez você hoje esteja se perguntando: Deus, por que eu nasci? Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de dificuldades? Talvez você esteja se perguntando também nesses dias difíceis: Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Deus, para quê e por que eu estou em determinado lugar? Nessa noite nós viemos aqui para te dizer que Deus tem grandes propósitos na sua vida. Deus tem grandes sonhos sobre a sua vida. Entenda uma coisa. Talvez você se pergunte: ah, Deus, por que eu nasci em tal família? Ah, Deus, por que eu nasci? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Ei, entenda uma coisa. Primeiro veio o propósito, depois veio você. Deus
Deus elaborou um projeto muito grande antes de te colocar aqui na terra. Eu estou falando individualmente com você. Eu não estou falando aqui de forma abrangente, não. Eu estou falando individualmente com cada um. Você é fruto de um grande projeto de Deus. Deus tem grandes sonhos sobre a sua vida. Não somente na sua vida, mas na vida da sua família, na sua casa, no seu ministério. Deus tem projetado grandes coisas sobre você. Mas sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. Por medo, por desespero, por não conseguir enxergar algo além. E aí a gente fica com medo, receoso, e aí a gente sai fora daquilo que Deus tem projetado para nós. Aí muitas vezes nós caímos em ciladas. Muitas vezes as coisas não dão certo, a gente vai parar em situações difíceis e no final de tudo pergunta a Deus, por que eu estou nessa situação? Sabe por que você está nessa situação? Porque lá atrás você não ouviu a voz de Deus e você seguiu outro caminho que Ele tinha mandado. A resposta é muito simples. E hoje eu tenho certeza que Deus está falando no coração de cada um aqui. Eu tenho certeza que Deus tem colocado projetos e sonhos em cada coração aqui. E hoje é a noite de você dizer sim para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Faça o teu querer. Cumpra os teus propósitos na minha vida. Cumpra os teus propósitos no meu coração. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, me dê forças, Senhor, me dê ânimo, Senhor, injeta em mim a tua esperança, injeta em mim a esperança de dias melhores, porque eu tenho certeza que o Senhor está à frente da minha vida, o Senhor está comandando a minha vida. Deixa Jesus comandar a sua vida, coloque Ele no seu barco e deixa Ele remar contigo, que eu tenho certeza que o destino será certo. Hoje também você ouviu aqui acerca de família. E um dos maiores propósitos de Deus é a sua família. É a sua família. A sua família é seu primeiro ministério. É o seu primeiro propósito. E talvez você chegou aqui nessa noite, talvez triste, talvez com o coração angustiado, talvez é porque um filho está na ausência da presença de Deus, talvez é o seu pai, talvez é a sua mãe, mas nós viemos aqui te trazer uma palavra de esperança. Continue orando, não desista da sua família, não desista da sua casa. Deus vai operar grandes maravilhas na sua casa, se você permanecer firme. E se hoje Deus te trouxe aqui neste culto, é porque Ele quer começar por você a boa obra dentro da sua casa. Então que tal se hoje, através de um ato profético, você rasgar o seu coração para Deus? Fala: Deus, eu estou aqui, limpa o meu coração, retira de mim essa prepotência, Deus, retira de mim esse egoísmo, Deus, coloca dentro de mim um coração ensinável, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajude a conquistar o meu marido para o Senhor Jesus. Me ajude a conquistar a minha esposa para o Senhor Jesus. Me ajude a conquistar os meus filhos para o Senhor Jesus. E em nome de Jesus, a tua geração será abençoada. Começa por você hoje. Abra o seu coração para Deus. Peça para Deus te moldar. Porque muitas vezes Deus quer nos dar sabedoria e a gente rejeita a sabedoria dEle. Às vezes a gente usa palavras negativas, usa palavras na hora errada, e aí a gente fere o outro e a confusão começa, porque a gente não teve sabedoria para falar e agir. Então hoje peça a Deus sabedoria na sua vida, peça a Deus discernimento na sua vida, comece a ter pensamentos que vêm do Espírito Santo de Deus, comece a falar palavras que vêm do Espírito Santo de Deus, comece a ter atitudes que vêm do Espírito Santo de Deus, e não do que o diabo tem soprado na nossa vida, na nossa mente, no nosso ouvido. Chega de dar ouvido para Satanás.
Começa a jogar palavras de bênção para dentro da sua casa. O seu casamento tem solução. Os seus filhos têm solução. Os seus pais têm solução. O seu avô, o seu avó, os seus tios têm solução. Começa por você. Exale a unção de Deus por onde você passar. Exala o perfume de Deus por onde você passar. Chega de proferir palavras de maldição, palavras negativas. Chega. Com certeza, quando você entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, a sua casa toda será alcançada. Não somente a sua casa, mas tudo que te cerca vai ser alcançado, porque você vai ser a palavra viva e eficaz do Senhor Jesus. Esse é o propósito dele para a sua vida. E hoje eu gostaria de te fazer 2 convites. E se você se identificar em um deles, por favor, se coloque de pé nessa hora, porque nós queremos orar com você e por você. Talvez nessa noite, ao assistir essa peça, Deus incomodou seu coração. Que você precisa viver os propósitos dele. Talvez Deus incomodou seu coração para você arrancar esse medo que está no seu coração e viver aquilo que Ele quer para a sua vida. Para que você volte então para o caminho correto e seguir a vontade dEle. Quem quer isso nessa noite, fique de pé. Ouvir e seguir os propósitos de Deus. Quem quer? Fique de pé nessa noite, como um ato profético. Quem vai ser o primeiro corajoso? Já temos gente lá na galeria. Já temos pessoas aqui. Vamos lá, quem mais corajoso? Que quer ouvir e seguir os propósitos de Deus, ouvir a voz dEle. Agora o meu segundo convite vai para você. Talvez você chegou aqui nessa noite com sua família destruída. Talvez o inimigo das nossas almas tenha tentado contra a sua casa. E você nessa noite quer colocar a vida da sua família, a vida da sua casa no altar do Senhor. Se coloque de pé. Quem quer interceder pela sua casa, pela sua família, por aquele ente querido, pode se colocar de pé, igreja. Se coloque de pé, sem medo. Deus hoje quer entrar na sua casa e fazer morada. Ele quer restituir o seu casamento. Ele quer restituir o seu relacionamento com o seu filho. Porque o Deus a quem servimos é o Deus da família. E se a família estiver forte, a igreja será forte. Então hoje nós vamos profetizar juntos aqui famílias fortes nessa igreja. E nós estaremos cantando uma canção. Nesse exato momento, eleve o seu pensamento a Deus. Começa a colocar diante dele tudo que está no seu coração. Rasga o seu coração para ele. Fala: Deus, eu estou aqui, me ajuda. Me ajuda a ouvir a sua voz, me ajuda a seguir os teus propósitos. Deus, visita a minha casa. Entra lá. Muda a mente, muda o coração, transforma, restaura, cura. Começa a clamar, igreja. Começa a clamar pela sua casa, que Deus está passeando aqui no nosso meio. Ele está te ouvindo. Feche seus olhos, querido. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Eu sei que você precisa ficar de olhos abertos, mas feche seus olhos nesse momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a sua situação, o controle ainda está. Tá onde? Na palma de tuas mãos. Declara: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta lhe matar. O desespero, Ele não vai deixar o desespero te tomar, querido. Por mais pressão que seja a sua situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declaro: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.
E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e todo dia me alegrarei. Todavia nos alegramos naquele que é digno de receber a honra, todo louvor, toda adoração, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e o produto minta, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Nos alegramos, ainda, declare ainda, e ainda, e que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou da casa. Eu sou tua casa e tua. Pega suas mãos, querido, diz: eu sou teu lar, Senhor, muda. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, eu sou tua morada, Senhor, e eu sou teu lar, e muda tudo, o teu perdão é. Curando essa noite, Ele está curando, Ele está te curando, Ele está te curando com perdão. Teu perdão é completo. A depressão dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ansiedade dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A doença pode até durar uma noite, mas a alegria, a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Se você está próximo de alguém, do seu parente, de algum familiar seu, chegue bem próximo, dá a mão. Se você estiver sozinho, coloque a mão no seu coração. Se você estiver com algum parente seu, chega bem próximo. Se estiver sozinho, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nessa noite nós queremos te entregar os seus filhos amados do Pai. Pai, essa noite que o Senhor preparou para cada um aqui, para restituir casamentos, restituir relacionamentos de pais e filhos, restituir relacionamentos de esposa e esposo. Essa noite que Deus preparou para você, querido, chegou aqui com a sua família ou sozinho, intercedendo por alguém, para dizer para você: ei filho, você foi feito para alçar grandes voos. Não desista daquilo que eu coloquei em suas mãos. Não desista daquilo que eu coloquei em suas mãos. Pai, em nome de Jesus, vai no interior aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que eu não consigo tocar, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não posso nem imaginar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, vai no desemprego, Pai. Pai, vai na doença, Deus, em nome de Jesus, trata, cura, transforma. Ei, querido, é muito mais do que uma peça de teatro, é uma ministração
Eu sei que você está aqui esse domingo. Deus preparou para você chegar aqui nesse domingo, nesse lugar. Mas não foi para assistir a Cia Logos, não. Mas foi para receber uma mensagem que cura, liberta, transforma. Espírito Santo de Deus, toque corações nessa noite. Você acabou de dizer, ainda que a figueira não floresça, você vai se alegrar. Que o produto da oliveira minta, você vai se alegrar, querido. E não diga isso da boca para fora não, porque é uma atmosfera de adoração num domingo, não. Continue isso na segunda, na terça, na quarta, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, com seu parente desviado. Continue se alegrando. Continue se alegrando. Pega suas mãos, como ato profético, você vai dizer, ainda que a figueira não floresça, como ato profético, não diga apenas da boca para fora, diga em espírito e em verdade, querido. E ainda de lá que os missionários saem para ministrar em todo o Brasil. Em Vitória, Espírito Santo se localiza a nossa base missionária. Mas o nosso ministério é composto por pessoas de vários lugares, inclusive aqui do Rio de Janeiro. E é de lá
falar que a gente sai pelo Brasil, a gente prega a palavra de Deus em todos os lugares. Eu costumo dizer que o que a gente apresenta aqui, essa peça teatral, é o mínimo. Nosso maior chamado é chegar aqui e falar do Deus que cura, transforma e liberta, e que um dia vai voltar para resgatar a sua igreja. Então Deus nos chamou para pregar o evangelho das boas novas. A gente utiliza o teatro só para atrair sua atenção, e aqui ministrar a palavra do Senhor e você ser ministrado por Ele. E como eu te falei aqui, o nosso ministério, ele viaja em todo o Brasil para a honra e glória do Senhor. A pandemia, ela não nos parou, a gente continua pregando a palavra dele. Não é uma pandemia que vai parar da gente falar do amor de Jesus que cura, liberta e transforma. E como eu falei aqui, para viver os propósitos de Deus, precisa tirar o medo do coração e seguir o que Ele está mandando. E assim a gente o fez. A gente ouviu a voz dele e nós seguimos hoje, pregando a palavra dele em todos os lugares. E se você gostou do nosso ministério e quer estar conosco de alguma forma, eu vou te apresentar algumas delas. A primeira e mais importante, eu falei aqui da outra vez, é orando por nós. Queridos, quando você estiver no seu momento a sós com Deus, ore pela CIA Logos. Estar no campo missionário é muito bom, mas também é uma batalha espiritual todos os dias. Então, queridos, ore por nós, ore para que Deus nos dê força, saúde física, saúde emocional, para que a gente continue nessa missão de pregar a palavra dele. Nós temos uma página no Facebook, no Instagram, para você que ainda não nos segue, por favor, nos siga nas nossas redes sociais. É só você digitar lá em cima, @CiaLogos, Logos com G-U, tá bom, gente? Não coloca com O, coloca Logos com G-U, tá bom? E por favor, nos siga lá, porque através das redes sociais nós vamos estar mais próximos um do outro. Lá a gente posta nossas agendas, lá a gente posta onde nós estamos. Se você, inclusive, tirou alguma foto nesta noite, gravou algum vídeo, por favor, posta e marca a gente, @CiaLogos, que nós vamos repostar a sua postagem, tá bom? Então lá também tem o nosso número de contato. Se você quiser entrar em contato com a gente para pedir oração, para contar algum testemunho, pode entrar em contato com a gente, vai ser uma honra receber o seu contato. E a outra forma de estar conosco também, igreja, é contribuindo, isso mesmo. Missões se faz com as mãos que contribuem. E agora eu vou te mostrar uma maneira muito legal de contribuir com a gente. Da outra vez que nós estivemos aqui, nós estávamos vendendo um chaveirinho luz, né? Quem aqui teve a oportunidade de comprar? Levanta a mão. Muitas pessoas, vendemos tudo aqui, tá? Naquele dia. Agora hoje a gente veio uma novidade para vocês. Natasha, por favor. Lá embaixo, lá no portão principal de saída, nós estaremos vendendo essas lindas pulseiras em couro. Igreja, eu quero falar para você que está casado há mais de 30 anos e não tem presenteado a sua esposa ou seu esposo. Meu irmão, quebra hoje esse jejum de presente. O seu cônjuge merece ser presenteado. Ele te aguenta aí há tanto tempo. Então presenteie com a pulseira. Para você que é jovem, você está vendo um jovem bonito aqui, compra uma pulseira e você vai ficar mais bonito que você já é. Você pode presentear para quem você quiser. Todas as nossas pulseiras possuem uma temática cristã. Então você ainda pode presentear aquela pessoa que ainda não teve um relacionamento com Deus. Olha que bênção do Senhor. E Deus é tão bom, mas tão bom, que nós aceitamos cartão de crédito, cartão de débito, PicPay e Pix. Olha que bênção do Senhor, gente. Até o Pix nós estamos aceitando. Tivemos cadeirinha nova modernidade, né, para poder vender os nossos produtos. Então você pode comprar aí 10 pulseiras e presentear, passar no seu Pix ou no seu cartão, tá bom? Que com certeza a pessoa vai ficar muito feliz com o seu presente. Igreja, brincadeiras à parte, uma coisa muito séria. Cada pulseira que o irmão adquire, ou se o irmão desejar ofertar na CIA Logos, todo o recurso é para missões. São através das vendas dessas pulseiras, das ofertas dos irmãos, da igreja, é que a gente consegue custear as nossas viagens missionárias e o sustento dos missionários. Então, quando você compra uma pulseira ou você oferta, você simplesmente não está comprando presente, você está indo com a gente. Pensa bem, quando você compra uma pulseira, nós estamos indo por você pregar a palavra do Senhor, porque talvez hoje você não tem como largar tudo e ir com a gente, mas a gente vai por você, a gente prega a palavra. Então, compra uma pulseira ou oferte, que você vai com a gente, tá bom? E aí nós vamos alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor Jesus, porque, como eu falei, a nossa missão é essa, levar paz e esperança para as pessoas. Então, vem com a gente nessa missão, tá bom? Estaremos logo ali embaixo, só chegar lá, adquirir sua pulseira, ou se você desejar ofertar, fique muito à vontade, tá bom? Eu quero agradecer imensamente ao pastor pelo convite para estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que vieram. Muito obrigado por cada visitante que veio aqui hoje. E ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Santo Deus. Vamos ficar de pé, queridos.
Obrigado, Cialogos. Deus abençoe a vida de vocês. O belíssimo trabalho que vocês fazem. Minha última pergunta aqui é essa, simples e objetiva. Tem algum pai, tem alguma mãe, tem algum filho aqui que hoje deseja concretizar o perdão publicamente diante de tudo isso que aconteceu, uma peça familiar? Eu não quero que você conte a sua história como foi contada aqui. Chegar aqui e falar assim: pai, te peço perdão. Filho, te peço perdão. Esposo, te peço perdão. Esposa, me perdoa. Tem alguém? É só isso, não quero que você fale nada. Você só olha aqui, se tiver a família aqui, e dizer: você pode me perdoar. Que tem coisas que a gente faz publicamente que tem um efeito muito grande. Só isso, mais nada. Tem alguém? É rápido e objetivo. Não tenha vergonha, seja sem vergonha. Hoje. Tem alguém? Para fechar essa noite. Pastor, que apelo maluco é esse? Não, não é maluco não, é verdadeiro. Tem alguém? Lá de cá? Meio? Não sou de ficar chamando direto não. Lá de cá? Alguém? Em cima? Em cima? Então está todo mundo bem, né? Graças a Deus por você estar bem. Mas que você não saia daqui hoje com esse gosto dentro do seu coração. Sabe? Porque se você sair daqui hoje sem isso, hoje pode ser uma chance para você quebrar alguns paradigmas na sua família e na sua vida. Sabe? Hoje pode ser. Você pode sair daqui levando isso para casa. E depois se perder e esquecer tudo o que aconteceu aqui em cima. Para quem ouviu e viu esta peça, é uma realidade. Não só de uma família, de várias famílias. Eu posso chutar aqui, que num ambiente como esse, 80% a 90% das famílias aqui foram atingidas, porque tem essas confusões dentro de casa, sabe? E a gente deixa passar nos nossos olhos, deixa passar nos nossos ouvidos, e continua nada acontecendo. Só foi apenas um espetáculo e mais nada. Que hoje não seja só um espetáculo, mas que seja realmente uma mudança na alma, no coração, na sua vida e na sua família. Amém? Amém, amados? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que aconteceu aqui, pela palavra pregada, ministrada através, ó Pai, da encenação aqui, os toques finais que foram dados para atingir nossa alma, nosso coração, aquelas pessoas que ficaram de pé, que tiveram um momento de tomar uma atitude para a sua própria vida. Agora nesse momento, Pai, abençoa as famílias desta igreja, as famílias desta terra que estão vivendo esse cenário, e esse cenário aqui é diário. Quantas famílias eu recebo no meu gabinete com esse cenário aqui, com esse cenário, Pai, e que eu te peço que esse cenário saia de cena, e que entra o diálogo, que possa entrar o teu Espírito, mostrando, Senhor, que a família é um projeto teu, e que tu assinou embaixo desse projeto, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos debaixo da tua proteção, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Aplauda Ele. Vá em paz, beijo no coração.